veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um que estava cheio de quê? Ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam o quê? Sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Passa ao próximo. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e porei peles e tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou quem? O Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve o que? Um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Passa ao próximo. Aí ele vai dizer: olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Observe que nós estamos vendo que é um passo a passo. Primeiro cada osso ao seu osso, depois vai crescer peles e tendões, e num terceiro momento o Espírito precisa entrar e dar vida. Vamos seguir em frente. Ele vai dizer: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo que numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a igreja de Deus. Esses ossos são quem? É muito importante dar o endereço certo da profecia. Ele está dizendo que os ossos representam quem? A casa de Israel. Observe a chave dos três povos funcionando muito bem aqui. Israel é Israel, a igreja é igreja, gentil é gentil, viu, gente? É preciso fazer essa separação. Ele diz: eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa... Estamos de todo o quê? Exterminados. Isso aconteceu quando? Vamos lá? Agora, olhando para trás, para a história, a gente consegue ver tudo muito bem claro. Porque no ano 70 da nossa era, o exército romano invadiu Jerusalém, a cidade foi destruída, o templo foi destruído e os judeus foram dispersos pelo mundo. Começaram a morar em outros países, Polônia, na Rússia, em outros lugares. E aquela casa ficou abandonada. A casa ficou deserta. Os judeus ficaram sem pátria. Do ano 70, veja, do ano 70 até 1948. Quem sabe fazer conta aí? Do ano 70 até 1948, eles ficaram dispersos pelo mundo, deixaram de ser nação, morreram como nação, e espalhados, ossos secos e espalhados, deixaram de ser nação. Você está entendendo aqui? A profecia ela é bem assertiva, ela me mostra que eles deixaram de ser nação e era impossível reviver. A pergunta ao profeta foi: poderão reviver esses ossos? Ossos secos e espalhados, mostrando que eles deixaram de ser nação. 1878 anos fora da sua terra. O Brasil tem pouco mais de 500 anos de descoberto. Olha quanto tempo já se passou. Imagine nós deixarmos de ser nação, sairmos daqui, fomos expulsos e ficarmos quase 2000 anos fora daqui. E depois Deus voltar a fazer a gente ser nação de novo. Você já viu o tamanho desse milagre? É mais do que o morto ressuscitar, muito mais. Eles voltarem a ser nação de novo foi um grande milagre. E como isso aconteceu? Então, em 1948, após o massacre nazista, o mundo então se sensibilizou com os judeus. Milhões de judeus foram mortos no Holocausto. E ali o brasileiro Oswaldo Aranha, ele dirigia a sessão da ONU naquele tempo, e ele viu que ia perder
ele pediu um recesso de 3 dias, e o que aconteceu? Foram orar, e Israel decidiram, a ONU decidiu então devolver as terras aos judeus. Os judeus que estavam espalhados do mundo inteiro então começaram a voltar, se unindo cada osso ao seu osso. Aleluia, irmãos. Isso aqui é demais, não é não? Se unindo cada osso ao seu osso, eles voltam a ser nação após a Guerra dos 6 Dias. Por quê? Em 1948, se uniu cada osso ao seu osso, eles começaram a voltar. E em 1967, na Guerra dos 6 Dias, onde Israel estava se levantando como nação, uma coligação de nações árabes vieram para destruir o recém-formado Estado de Israel. Eles não tinham nem exército direito. Poucos anos que eles tinham voltado. E vocês acreditam que eles venceram? Egito, Kuwait, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, várias nações árabes vieram contra eles. Agora, os relatos são bem interessantes. Um piloto ouviu um comunicado pelo rádio que 50 aeronaves haviam decolado do Egito, estavam indo contra eles. E eles apenas com 6 aeronaves. O piloto falou assim: se vocês não quiserem combater, eu vou entender. Mas eu vou agora lutar. Esse cara sozinho, esse piloto israelense, derrubou 16 aeronaves. Sozinho. E Deus deu a ele uma visão aberta, e ele viu em cima da aeronave um anjo. As balas não entravam dos inimigos na fuselagem do avião dele. Tem vários relatos, você pode procurar na internet, da vitória que eles tiveram. Uma companhia, mais ou menos aí 100 homens, de judeus estavam cercados por uma divisão do exército inimigo. Milhares de soldados, não tinham para onde correr, eles começaram a orar. O Senhor enviou uma neblina. O Senhor enviou uma neblina e os exércitos inimigos começaram a fugir. Os caras começaram a correr, eles não entendendo nada. Depois eles souberam que eles estavam desesperados, dizendo que os judeus estavam com um número muito maior do que o deles. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Glória a Deus. Agora a gente começa a entender algumas questões, queridos irmãos. Então, cada osso ao seu osso, ficaram firmes na Guerra dos 6 Dias, cresceu peles e tendões. Está lá o cadáver. Por que está lá o cadáver? Porque falta eles reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, para que o Espírito possa entrar neles e eles viverem. E é o que vai acontecer no restante da profecia. Passa ao próximo. Olha aqui: portanto profetiza e diz assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair de lá. Aleluia. Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha só, saberei que eu sou quem? O Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair de lá, ó povo meu. Porém, vós o meu, olha o E maiúsculo. Eles entrarão no pacto e na aliança, que para ter o Espírito dentro de nós, é preciso aceitar a Cristo. Observe então que aquele cadáver vai se levantar. Quando eles reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz. Para Deus já está feito. Eles entram no pacto, entram na aliança no final da tribulação. Como a gente consegue agora perceber que para entender o livro do Apocalipse é muito importante ter um conhecimento muito profundo das profecias do Antigo Testamento. E agora toda a teia já está na sua cabeça montada. Você já está entendendo já o livro do Apocalipse. A gente nem chegou a ver versículo por versículo, como a gente vê no curso, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Mas você já tem toda a trama já na sua cabeça montada. Você vai entrar em êxtase hoje aqui. Glória a Deus, que agora que a gente chegou na metade da aula. Glória a Deus. Observe então como que a gente fica olhando para as profecias com muita clareza. Agora vai uma verdade aqui para você. Porque se Deus trouxe Israel de volta, colocou eles na terra de novo, está lá o cadáver. Deus está cuidando de um povo que está morto espiritualmente. Quanto mais de você, crente, servo de Deus.
que tem um espírito dentro e sobre você. É preciso entender essas questões. Todos os dias você tem que levantar e Satanás tem que falar assim: hoje eu vou ter problema com esse cara. Hoje eu vou ter problema com essa mulher aí, viu? Como Deus cuida de você. Glória a Deus, irmãos. Amém? Pronto. Então, qual é o grande sinal que mostra que nós estamos perto? Israel tendo voltado para a sua terra. Porque se você lesse isso aqui em 1940, não tinha acontecido, é ou não é? Eles já estão na terra? Sim, já virado nação? Falta só o Espírito ser soprado. Isso vai acontecer no final da tribulação. Então, o fato de Israel ter voltado a ser nação de novo já é o grande sinal que mostra que nós estamos perto. Eu posso, de repente, nem terminar essa aula aqui. Você pode estar dormindo de noite e ser encontrado nos ares, né? Nossa, o que está acontecendo? Que roupa é essa? Glória a Deus, irmãos. Então, nós vimos a primeira parte dos sinais ontem. Falsos cristos, depois guerras, depois pestes, depois fomes, depois terremoto, depois perseguição e morte. Não vimos aqueles sinais? A primeira parte Jesus chamou de princípio das dores. Não chamou? E a segunda parte ele chama de grande tribulação, que é a partir do versículo 15, é o que a gente vai estudar agora. A segunda parte dos sinais, que é o cerco a Jerusalém, e é o foco agora que são os judeus. Deus foca nisso, nos quadros proféticos, que são 3, o livro de Daniel, o Evangelho de Mateus, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e o Apocalipse, os 3 grandes quadros proféticos. Então vamos ver aqui, agora, o cerco a Jerusalém. Israel é o coração profético do mundo, sim ou não? Vamos ver a segunda parte dos sinais, que Jesus chamou de grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta o quê? Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Quem é o abominável da desolação? Não é o abominável homem das neves não, viu? É o abominável da desolação. É o anticristo. De que falou o profeta Daniel, quando ele estiver no lugar santo. O lugar santo fica aqui em Parnamirim? Fica em Natal? O lugar santo é aonde? Em Jerusalém. Ele está se referindo ao templo. E agora tem uma mesquita lá, precisa sair e o templo ser reconstruído. Olha só como é interessante estudar as profecias. É bem emocionante, né? Ele diz, quando ele estiver no lugar santo, isso vai acontecer quando? Nos últimos 3 anos e meio da tribulação, ele vai então entrar naquele lugar e vai tomar posse de tudo e vai começar agora a destruir os judeus. Porque, na verdade, o que o anticristo vai fazer é destruir a raça judaica, tentar fazer isso. Nesses últimos 3 anos e meio. E aí, o que Jesus vai falar? Então, se estiverem na Judéia, fujam para os... A Judéia fica onde? Né, Israel? Observe que isso aqui não é para nós. É específico. É simplesmente não prestar atenção nos detalhes, né? É algo local, é algo para eles. A tribulação atinge o mundo inteiro, mas essa parte de grande tribulação, ele está sendo específico, mostrando que haverá uma destruição em massa. Os últimos 3 anos e meio que o anticristo fará. Aí ele vai dizer, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Eirado é uma construção tipicamente judaica. Está falando algo local. É por isso que o nome do método é método judaico. Está prestando atenção? Aí ele diz assim, e quem estiver no campo não voltará atrás a buscar a sua capa. Ai das se estiverem o quê? Grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque fica difícil fugir com criança, ou amamentando, ou grávida. Fica difícil, porque não vai dar tempo de fugir. Ele vai matar grávida. Ele vai matar a mulher que estiver amamentando, ele vai matar crianças. Terrível, viu, irmãos? Aí ele vai dizer, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Tem partes em Israel que neva, se fugir sem levar um agasalho, vai morrer de frio. Nem no... Quem guarda o sábado? Os judeus, irmão. Aí ele diz, porque nesse tempo haverá grande, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá
jamais. Ou seja, não vai ter repeteco. Vai ser a tribulação. Passa o próximo, por favor. Pode recolher um. Não, deixa aí, pode passar. Não tivesse aqueles dias sido o quê? Abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, dias abreviados. Quem quer se divertir aí um pouquinho? Dias, não tivesse aqueles dias sido o quê? Abreviados. Aí você já ouviu alguém falar assim para você: rapaz, já são 11 horas da manhã, né? Deus está abreviando os dias, né, irmão? Nossa, já é 3 horas da tarde. Ei, Deus está abreviando o dia. Quem já escutou isso aí? Irmão, o cara acorda meio-dia e diz que Deus está abreviando o tempo, que o tempo está passando rápido. Acorda às 5 horas da manhã para tu ver se o dia vai passar. Acorda às 5 horas, tu vai falar: meu Deus, ainda é 8 horas da manhã. Você vai dizer, o dia continua tendo 24 horas, que o cara acorda à tarde e diz que Deus está abreviando os dias, né? A falta de atenção, aqueles dias, a tribulação. Por quê? Se a tribulação não fosse abreviada em 7 anos, ninguém seria salvo. Tamanha a quantidade de gente que vai morrer durante a tribulação. Isaías capítulo 13, versículo 5 diz que o homem vai ser tão raro quanto o ouro. Se acha ouro em qualquer lugar? Não, né? Tamanha a quantidade de gente que vai morrer. Então Deus abreviou em 7 anos, porque se passasse de 7 anos, ninguém seria salvo. Aí ele vai usar uma expressão interessante aqui, mas por causa dos escolhidos. Eu já vi muita gente associar os escolhidos à igreja, né? Está vendo? A igreja vai passar pela tribulação, mas não entende que a expressão escolhido não se aplica apenas à igreja. Pode ser aplicado também aos judeus, como a gente vai ver aqui no Salmo 33, 12, no Salmo 105, 46, no Salmo 106, 5, no Salmo 135, 4, 47, 4, Isaías 43, 20, quer mais? Está tudo aí, 1 Crônicas 16. Em todas essas passagens aí, é aplicado escolhidos ao povo judeu. É interessante, né? Como a gente consegue interpretar a Bíblia de uma forma muito melhor. Escolhidos aqui, e é um fenômeno, viu? Em todos os textos que falam sobre a tribulação, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, em todos os textos que vai falar sobre a tribulação no Apocalipse, a palavra igreja desaparece. No período da tribulação, ela desaparece. Aparece a expressão santos, aparece a expressão escolhidos, mas a igreja desaparece, a expressão igreja desaparece. Que fenômeno, né? Mais de 70 versículos e desaparecendo a expressão igreja durante o período da tribulação. Isso é estranho? Vocês não acham isso estranho? Aí ele fala, por causa tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos quê? Profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está onde? No deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho. Veja como é diferente do que entre nuvens, que é o arrebatamento. É como um raio, a segunda vinda, após a tribulação. Observe. E o arrebatamento é entre nuvens, é rápido, né? Olha a diferença dos eventos. Só voltando aqui, que eu não expliquei, escolhidos ali e eleitos se referem aos convertidos da tribulação. E eles não são igreja, porque a dispensação da igreja termina com o arrebatamento. Amém? Foi explicado ontem isso aqui. Vamos seguir então em frente. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão quem? Os abutres. Para entender essa frase, é importante ler Ezequiel capítulo 39, Apocalipse capítulo 19, onde ele fala sobre a grande ceia de Deus. A grande ceia de Deus, os convidados são os urubus, os abutres. Olha só que expressão, né? Onde quando o Cristo voltar, que destruir os exércitos do anticristo, vai ser uma festa para as aves do céu, né? É manto, viu, irmão?
Aí ele fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão o quê? Abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita, olha como é visível a segunda vinda. Aí ele diz, ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Haverá o que agora? O que a gente chama de a ceifa, onde ele, na sua vinda, vai separar o joio do trigo. Agora que é a hora, viu? O trigo vai ser recolhido no celeiro e o joio vai ser queimado. Depois você lê as parábolas em Mateus 13. Aquelas parábolas é uma série mostrando a consumação dos séculos. Então observamos aqui que Cristo começa a tribulação. Não é ele? Cristo começa a tribulação de desatar os selos. E ele termina com a tribulação, com a sua vinda. Ele começa e ele termina. Glória a Deus. Passa ao próximo, por favor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Entendermos agora essa questão da figueira é muito importante. A figueira, ela é uma árvore e ela vai colocar as folhas, vai colocar os brotos quando o verão se aproxima. Ela mostra que o verão está chegando, ok? É um sinal de que o verão está chegando. Aí ele diz assim, quando vocês verem todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus é conhecido na Bíblia como o sol da justiça. Ele representa o tempo do verão. Quando ele chegar, tudo vai ser muito claro e muito bom de ser vivido. O verão é a estação da alegria, é ou não é? Demonstra que quando aqueles sinais começam a acontecer, assim como a figueira começa a brotar, quando está chegando o verão, assim todos aqueles sinais acontecendo, mostra que Cristo está perto. Desde a aula de ontem, falsos cristos, depois guerras, depois fomes, depois pestes, não é? Depois perseguição e morte, terremotos. Aí a segunda parte dos sinais que a gente está estudando agora, os últimos 3 anos e meio, a perseguição aos judeus, eles fugindo, correndo, são sinais de que o verão está próximo, são sinais de que Cristo está voltando. Esses sinais, então, não são para nós, e sim para quem ficar para a tribulação. Começou os sinais, pode contar 7 anos que Cristo estará voltando para estabelecer o seu reino. É por isso que ele usa a expressão, e esse evangelho do reino será pregado, e então verá o fim. O evangelho do reino é diferente do evangelho da salvação. O evangelho do reino é um evangelho que tem como ênfase a vinda do reino sendo implantado. Quando a tribulação estiver começando, os 144 mil que estarão pregando com ênfase no reino que será estabelecido. Você está entendendo? Porque estará mais próximo. Começou a tribulação, 7 anos depois, Cristo vai voltar para estabelecer o seu reino. A ênfase é, o reino está próximo. Deu para os irmãos entenderem? Glória a Deus, é por isso que ele disse o que ele disse aqui. Ele disse, quando virdes todas essas coisas, todos aqueles sinais, a perseguição aos judeus, principalmente a última parte, vai saber que ele está próximo às portas. Ele diz, o céu passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus, irmãos. Geração aqui, só para a gente saber, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração pode ser a geração sendo os descendentes de uma pessoa, ok? Pode ser um povo que está vivendo
numa determinada época, ou pode ser uma etnia. Nesse caso, é a etnia judaica e o povo que está vendo os sinais acontecer. Não vai passar a geração que está olhando os sinais acontecer, e uma geração é mais ou menos 70 anos, né? Não passará a geração dos sinais, que está vendo os sinais, sem que ele volte. Entenderam bem? Amém. Glória a Deus.